Assim, ó Pai, nós te suplicamos, nós necessitamos, Senhor, da manifestação poderosa do Teu Espírito, confirmando e ensinando a Tua palavra em nossas vidas. Que oração que nós fazemos, nome santo, maravilhoso, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos essa mensagem e peço que cada um pergunte para si mesmo: o que é que te motiva para obedecer ao Senhor Jesus Cristo? O que é que te motiva no serviço cristão, no serviço da igreja? O que é que te motiva para atender aos mandamentos de Deus na sua vida, a missão que Deus te dá nesse mundo? O que te motiva? Ou se você não tem motivação, pergunta a si próprio: por que eu não sou motivado? Por que eu vejo outros tão empolgados com as coisas de Deus e eu não sinto isso? Outra pergunta: quais são as nossas virtudes? Se Deus é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, significa que Ele faz uma transformação em nós. Ele muda o nosso jeito de ser, Ele muda o nosso caráter. A palavra de Deus, ela liberta, transforma o ser humano. E no tempo da minha caminhada como igreja do Senhor Jesus Cristo, quais são as virtudes que eu tenho cultivado? Quais são as virtudes que têm crescido na minha vida? As virtudes de maior evidência nos meus relacionamentos? Por que essas perguntas? Porque esse texto revela, primeiro, a motivação de um homem de Deus chamado Barnabé. Segundo, revela as virtudes deste homem. Então a mensagem nossa, a mensagem de Deus nessa noite, ela vai refletir principalmente na motivação e nas virtudes do cristão. Pensando aí na motivação de Barnabé e nas virtudes de Barnabé. Se os irmãos lerem comigo aí o versículo 23, vamos ler juntos, de Atos aí 23, nós vamos perceber o que sentiu Barnabé quando ele chegou em Antioquia. Primeiro, Barnabé era um cristão de Jerusalém, judeu, e chegou até Jerusalém de que havia muita conversão em Antioquia. Muitas pessoas estavam se rendendo ao Senhor Jesus Cristo em uma outra nação. Então a igreja em Jerusalém, que é a igreja mãe das demais igrejas, a liderança se preocupou: como será que está os ensinamentos dessa igreja? O que eles estão aprendendo? Será que eles estão crescendo? Será que eles têm ouvido a verdade de fato de Deus? E já o medo da igreja não se desvirtuar no outro caminho. Então eles enviaram o que eles tinham de melhor. Eles enviaram um homem de confiança, e um homem que chegaria naquele local e de fato seria um instrumento para o crescimento e não para o desânimo, não para a morte. E aí diz o versículo 23, fala sobre a chegada de Barnabé em Antioquia. Vamos ler juntos? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Então, notei, ele chegou. Quando ele chegou, qual foi a primeira coisa que diz o texto que Barnabé viu? A graça de Deus. Deus tem sido misericordioso com esse povo. Esse povo é amado por Deus. Deus está libertando pessoas do inferno, da perdição, do pecado. Deus está manifestando o amor que Ele dá e que o homem não merece. Isso a gente sabe que é graça. E diz o texto que Barnabé, ao ver a graça de Deus, o que ele sentiu? Ele se alegrou.
A gente está num encontro de adoradores. Qual é a nossa vibração com as coisas de Deus? O quanto é que nós estamos empolgados ao ver a obra do Senhor Jesus, ao ver que tem gente se convertendo, ao ver que tem pessoas que nós imaginávamos que nunca os lábios dessa pessoa pronunciaria glória a Deus, exaltado o nome de Jesus. Jesus é Senhor. E nós vemos pessoas pronunciando palavras assim com todo o coração. A sutil amor e a obra de Deus também dentro de nós. A gente não vai além das fronteiras, irmãos, se a gente não vibrar com aquilo que a gente crê. Quer ver uma coisa? Eu estava pregando na congregação de Nova América na quarta-feira, e estive falando sobre uma coisa que muitos membros novos às vezes não sabem. Os membros mais antigos sabem muito bem, né? Antigamente, para os novos membros da igreja, nós estudávamos o breve catecismo de Westminster para aqueles que seriam recebidos, batizados ou que professariam sua fé no Senhor Jesus, os novos membros da igreja. E é bem interessante que aquela coisa, né? Se a pessoa não sabe responder qual é a primeira pergunta do breve catecismo, ou ela não é crente, ou não é presbiteriano, ou não é muita coisa. Só que muita gente sabe responder a primeira pergunta do breve catecismo. Se perguntar as outras que tem, né, a coisa desanda e ninguém sabe tão prontamente assim a resposta. Mas uma coisa que eu fui observando também a partir dos outros é o seguinte: que responder a primeira pergunta do breve catecismo se tornou praticamente uma coisa decoreba. Porque até mesmo como o estudo do breve catecismo era demorado, estudava-se a primeira pergunta várias vezes, então a pessoa ficava com aquilo na cabeça. E seria de grande importância para a igreja se nós aprendêssemos de fato o que significa esse primeiro versículo, essa primeira pergunta, essa primeira resposta. Só que se a gente analisar bem, talvez a gente tenha decorado ela, mas não aprendido. Porque a primeira pergunta do breve catecismo também é uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que é um documento muito antigo da igreja, doutrinário, diz qual é o fim principal do homem. O Catecismo Maior diz qual é o fim supremo e principal do homem. E a resposta é glorificar a Deus. Vamos ter meu antigo aí? Né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e ter prazer no Senhor eternamente. Então eu percebo que com o passar dos anos parece que o fim principal do ser humano se tornou o seguinte: glorificar a Deus. E o crente ter prazer em Deus é pecado, porque você tem que ser motivado pela missão e não motivado pelo seu prazer. Mas até os cristãos mais antigos, os reformados mais antigos, os presbiterianos mais antigos, eles discordavam dessa posição. A gente às vezes aprende no culto, que é um dos momentos que nós mais utilizamos de adoração a Deus, é um momento onde você se desprende, e isso está correto, e você somente pensa em Deus, mas é somente para glorificar a Deus. O culto não visa o prazer do homem, o culto não visa o ser humano sentir puramente alegria, mas é para a glória de Deus. Mas os presbiterianos antigos, eles diziam o quê? Não. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. E isso está junto, não está separado. E a realidade é o seguinte, irmão: se eu não tenho prazer em Deus, eu não consigo glorificá-lo. Se eu não tenho prazer em Deus, eu não consigo exaltá-lo. Se eu não tenho prazer em Deus, eu não consigo adorá-lo. Como eu vou amar alguém que eu não sinto prazer? Como eu vou amar alguém que eu não sinto alegria nele? Como
texto que nós acabamos de ler revela que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. E por que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos? Porque os homens e mulheres da igreja de Antioquia, eles eram como Barnabé, eles se alegravam em Deus, tinham prazer em Deus, e enquanto glorificam, exaltam o nome do Senhor, tem alegria nele. Eu já vi pessoas falando quase o seguinte: quer descobrir se um culto é fiel a Deus? Né? É só culto ser chato. Se o culto é chato, ele é fiel a Deus. Por quê? Porque tirou todo o prazer do ser humano. Como se Deus fosse chato. Como se Jesus fosse chato. Como se os 12 discípulos fossem chatos. Paulo não era chato. Quando na verdade o culto é um elemento, irmãos, que tem que ser prazeroso para nós. Eles têm pensado, não é porque o culto tem que ter os elementos de prazer para o ser humano, mas não, o que a gente aprende é que é glorificar a Deus e ter prazer nele. Não posso eu, se eu somente glorifico a Deus, a gente não está cumprindo a missão, porque na verdade tem a glorificar a Ele, a gente está glorificando. Mas se eu busco o meu prazer, eu estou fora também da nossa finalidade de igreja. Por quê? Porque a finalidade da igreja é ter essas duas coisas que não se separam, que elas estão juntas. É o homem glorificar a Deus, e enquanto glorifica a Deus, ele se alegra em Deus, ele tem prazer na obra, no que Deus faz, e em se relacionar com o próprio Senhor. E Barnabé, aqui diz o texto, que vendo a graça, vendo a manifestação do Senhor Jesus, quando ele chegou em Antioquia, ele pôde perceber: Jesus está nesse lugar. Diz o texto que ele se alegrou. E o homem que se alegra em Deus, ele não consegue ficar inútil e omisso. O texto diz que ele exortava. Vamos continuar lendo? Já? Versículo 23. Começar lá. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé primeiro se alegrou com a glória, a graça de Deus naquele lugar, e depois, a partir daí, ele começou a exortar o povo para que eles permanecessem no Senhor. E isso é uma coisa que a gente às vezes fala como igreja. A gente traz uma pessoa do mundão, e quando ela entra para a igreja, quando ela é membro da igreja, a gente larga ela. E Barnabé ensina para a gente: não, nós temos que acompanhar sempre, nós temos que estar juntos sempre, nós temos que ensinar um ao outro. Ele exortava o povo para que o povo permanecesse firme no Senhor, mas não uma permanência forçada, mas de coração, firmeza de coração, que significava que ele continuava falando com paixão, com amor, das misericórdias de Deus, para que aquele povo tivesse firmeza no Deus a qual ele se converteu. Irmãos, o cenário de conversões, ele envolve o coração de Barnabé. Isso e a glória de Deus é a motivação maior de Barnabé. Ver pessoas encontrando esperança no Senhor Jesus e fortalecer. Ele se esforça por mais. Isso é a motivação dele. Por que a gente às vezes, por que nós nos desmotivamos, irmãos? Ou porque a gente não vê, ou porque a gente não está nem aí para ver, ou porque a gente não quer ver. Diz: eu posso ficar falando ou aí várias vezes. Preguei aqui pela manhã sobre Jonas. Inclusive eu estou com a mesma unção pela manhã. Se eu preguei com unção de manhã, eu vou pregar com unção para mim agora, porque eu estou no mesmo estado. A água não passou no meu corpo desde pela manhã, nem sabonete, nem nenhum outro tipo de coisa. Então significa que se a unção estava sobre mim pela manhã, nenhum tipo de água arrebatou ela da minha
né? Então eu estou do mesmo jeito, pelo contrário, né? A unção pela misericórdia de Deus esteja mais impregnada, né, na minha vida, para que Deus fale com a gente nessa noite. Então ele tem essa fonte de entusiasmo. E irmãos, certa vez eu li um artigo do pastor já falecido, John Stott, que ele dá exemplo de dois pastores. Ele estava falando sobre pregação. Ele não falava sobre motivação cristã, mas ele falava sobre pregação. Mas aí, falando sobre pregação, ele deu exemplo de dois pastores totalmente desmotivados, que era completamente o oposto de Barnabé. O oposto de Barnabé era um homem que glorificava a Deus porque ele via misericórdia, o amor imenso de Deus no mundo, e também amava as pessoas, e por amar as pessoas ele exortava as pessoas a permanecerem no amor de Deus. E John Stott, ele fala de um pastor episcopal que era muito preguiçoso, e que esse pastor há muito tempo já tinha desistido de preparar os seus sermões. Como ele era pastor de uma igreja de pouca cultura, pouca escolaridade, e ele falava muito bem, então ele pensou, eu vou passar a pregar sem nenhum tipo de preparo, eu vou ser submisso ao que o Espírito Santo falar. Porque, irmãos, uma característica do preguiçoso, às vezes, é espiritualizar a preguiça, né? Bem, eu não estou me preparando porque eu vou ser completamente submisso ao Espírito Santo. O Espírito usa-me nessa hora. Irmãos, uma coisa que a igreja não e nenhum pregador deve ser semelhante ao já falecido também Chico Xavier, né? Em vez de mais Chico Xavier, né, o negócio lá descia dele lá e ele começava. Tem pregadores que acham que a igreja é assim, né? Tu para no lugar, o Espírito vai tomar a pessoa e vai falar, né? Eu não estou dizendo que o Espírito não faça isso, mas o ser humano não pode relaxar e botar a culpa no Espírito Santo, porque o Espírito Santo mandou a gente se preparar. E se preparando, o Espírito nos renova, o Espírito nos faz lembrar, o Espírito nos move na hora, né? Até porque, irmãos, várias vezes eu também posso dizer que eu já preparei a mensagem quando eu cheguei aqui e preguei outra coisa no mesmo texto e não fugi da realidade, da fidelidade do texto, mas a mensagem caminhou-se para outro propósito, e eu creio que foi o Espírito Santo que quis conduzir naquela hora. Mas o ser humano tomar uma decisão que ele nunca mais vai preparar-se para pregar e vai ser sempre submisso ao Espírito Santo, isso é preguiça. Mas o cara quer chamar de espiritualidade. E outra coisa que passava pela cabeça do indivíduo, a comunidade era de pouca cultura, então ele pode ficar, irmãos, como eu sempre fui pastor na Baixada, uma coisa que eu já ouvi de vários pastores de classe média é dizendo assim: o meu povo lá na minha igreja não é qualquer coisa que eu jogar para eles vão ouvir, não. Lá na nossa igreja o pastor tem que estar preparado, porque é uma comunidade com um nível de escolaridade alto, então não é qualquer enrolação de um pregador que vai iludir as pessoas. Quando eu vejo esses pastores de classe média que talvez nunca tenham pregado na Baixada, dizendo isso, engraçado, né? Então quer dizer que lá no meu povo eu posso pegar qualquer porcaria que eles aceitam, né? Ninguém aqui sabe nada, ninguém aqui entende nada, qualquer coisa que eu falar vocês vão aceitar e pronto. Irmãos, é fugir da realidade. Tem gente que pode ter escolaridade alta, mas tem espiritualidade baixa. Então o que falar para ele tá bom, ele vai ouvir, tanto faz. Tem gente de escolaridade baixa, mas espiritualidade alta. E ele sabe discernir o Espírito. Se você fugir da realidade da Bíblia Sagrada, ele viu que você está fora. Por quê? Porque ainda que tenha pouca cultura, tem um autoconhecimento do Deus que escreveu a Bíblia Sagrada. Mas voltemos para esse ministro episcopal ao qual o John Stott estava falando. Então ele tomou essa decisão. Nunca mais preparou o sermão, a igreja era de cultura baixa, ele tinha um dom de oratória, e o Espírito sempre ligado, espiritualizando a coisa, vai falar o que quiser na hora. Até o dia em que a igreja episcopal
pelas portas da igreja, faltando 10 minutos para começar o culto, entra o bispo. O pastor se desespera, porque a comunidade baixa cultura, ele podia jogar qualquer coisa, mas o bispo é o bispo. E ele ficou desesperado, pensando o que ele ia fazer, então ele não teve ideia, não tem que revelar para o bispo que anda na minha vida. Então ele falou para o bispo: olha, bispo, há muito tempo atrás eu tomei uma decisão, eu devo te explicar isso, que eu fiz um voto com Deus, de que nunca mais eu iria preparar os meus sermões, mas eu confiaria no Espírito Santo. O bispo virou para ele e falou: tudo bem. Começou a mensagem, né? Metade da mensagem o bispo foi embora. O pastor já ficou meio desesperado. O bispo saiu. O que será que o bispo pensou? Quando acabou o culto, encerrou o culto, o pastor foi para a sala dele. Quando ele chegou na sala dele, tinha um bilhete do bispo endereçado a ele em cima da mesa. Quando ele abre, estava escrito: eu te absolvo teu voto. O bispo, ele chegou naquele local e ele viu a primeira enganação daquele homem. Já que ele tinha escrito o voto, o bispo absolveu ele do voto. Quer dizer, seu muquirana miserável, começa a preparar a mensagem, começa a estudar a Bíblia Sagrada, começa a orar. Te anima, irmão, te ajeita. E aí ele fala de outro pastor, agora presbiteriano, ficou ruim pro meu lado. O pastor presbiteriano era muito arrogante, diz ele, e aí ele ficava falando para tudo quanto é lado. E ele morava numa casa pastoral que era do lado da igreja. E ele falava para todos os cantos: o tempo que eu preciso para preparar as minhas mensagens é o tempo da minha casa para a igreja. Então o conselho se reuniu, botou ele para morar 8 mil anos depois. Agora não tem tempo, seu desgraçado. Esses exemplos, irmãos, é o seguinte: o indivíduo não está nem aí. O que levaria um homem a não buscar a Bíblia Sagrada, não buscar a Deus? Primeiro, ele não tem motivação em Deus, ele não tem prazer em Deus. Segundo, ele não é motivado também com o povo de Deus, em receber o que Deus de fato quer falar, em trazer crescimento espiritual e conhecimento bíblico. Povo de Deus. E a gente percebe, irmãos, que Barnabé é totalmente diferente disso. Era um homem empolgado, um homem motivado, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que confiava no que Deus ia fazer através dele, a fazer na igreja na qual ele estava, a transformar aquela cidade. Ele tinha um coração apaixonado por Deus, em ver o Senhor Jesus trazendo esperança a um coração desesperado. Além da motivação, o texto nos revela que Barnabé era um homem virtuoso. Lá no versículo 24 diz o seguinte: depois de falar que ele se alegrou ao ver a graça de Deus e exortava a todos a permanecerem com firmeza de coração no Senhor, diz o texto, por que ele fez isso tudo? Por que ele tinha essa motivação? Porque ele era homem bom. Tá bom, tá aí? Bom. Irmãos, nós cristãos temos a maior obra que alguém pode fazer pela humanidade. Está nas mãos da igreja a maior esperança desse mundo. A igreja local e as igrejas locais aqui no Miguel Couto são as maiores esperanças principais de Miguel Couto. A igreja que leva o nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é a maior esperança do homem. Irmãos, a própria bondade deve nos impulsionar para isso. Ao saber de que o Evangelho qual nós pregamos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior bem que o ser humano pode receber, porque pode conduzir este homem, esta mulher, a eternidade prazerosa ao lado de Deus.
livrar o ser humano das maiores tormentas que ele tem com a desesperança da sua morte. O Evangelho deveria ser levado não somente até pela bondade no coração do cristão. A palavra, como nós levamos ao mundo, irmãos, ela tira o indivíduo da tragédia para a alegria. Tira a pessoa de uma falta de sentido na vida para uma vida cheia de propósitos. Tira o ser humano da desesperança para a esperança. Tira da perdição para a salvação. Livra os homens das mãos do diabo e conduz ele para as mãos de Deus. Irmãos, nós fazemos aquilo a qual Deus nos chamou e ainda somos abençoados pelo Senhor. Nós só não somos motivados por isso se nós não conhecermos o Deus a qual nós temos. Ao pregar pela manhã sobre Jonas, eu disse para os irmãos, por que Jonas foi aquele profeta de Deus? Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi no sentido oposto. Não é porque Jonas era diferente, mas porque Jonas tinha uma motivação em ir no sentido oposto. Simples. Os assírios, os ninivitas, eles eram violentos, idólatras, eram responsáveis pelo sofrimento e morte de muitos dos israelitas. Então Jonas, ele odiava os ninivitas. Por que Jonas não queria ir para a grande cidade de Nínive e anunciar que em 40 dias eles seriam destruídos? Simples. Jonas, ele revela no final do texto, ele diz, porque eu sabia, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é clemente, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor volta atrás e em vez de fazer o mal, faz o bem. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Qual foi? Por que ele foi para o outro lado? Não foi falta de motivação, não foi indiferença, foi ódio. Ódio. E por que ele não quis ir? Porque, embora o coração de Jonas estivesse cheio de ódio, por incrível que pareça, ele conhecia Deus, com certeza melhor do que muitos de nós aqui conhecemos. E ele sabia que Deus ia salvar aquele povo, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Então, por que Jonas não foi? Porque ele não queria a salvação dos ninivitas. E aí a grande pergunta para nós, pensando na motivação de Barnabé, por que nós não vamos? Porque a gente não quer a salvação deles? Ou porque a gente não está nem aí? E a diferença dos males mais terríveis que nós podemos experimentar na vida. Eu não quero ameaçar ninguém, irmãos, mas a diferença de Jesus Cristo diz que o lugar diferente é no inferno. Porque ele mesmo diz, apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava preso, você não foi me visitar. Eu estava doente e você não foi me ver. O que Deus está dizendo? Por que ele disse apartai-vos de mim? Eu precisava de bondade. Eu precisava de um gesto de amor. E vocês não fizeram isso comigo. E aí Jesus responde, será que os discípulos perguntam, Senhor, quando foi que nós te vimos nesse estado e não te socorremos? Jesus responde, cada vez que vocês negaram isso de fazer um dos meus pequeninos, vocês negaram a mim. Irmãos, quando a gente nega a bondade ao ser humano, nós estamos negando a bondade a Deus. Deus não precisa da nossa bondade, então Ele quer que a gente exerça a nossa bondade ao ser humano, ao próximo. E aí a gente tem outra coisa que não separa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento maior e Jesus não separa os mandamentos, eles estão juntos. Não há como seguir um e rejeitar o outro. Ou é isso, ou não é isso.
36, 37, diz que José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da exortação, ou da consolação. Diz aí que Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. A gente, quando lê a história da igreja de Jerusalém, a gente sabe que muitos vendiam suas propriedades e ali, aqui o arrecadado era dividido entre os mais pobres. E Barnabé foi um desses homens que vendeu um campo que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos para que aquilo fosse distribuído, principalmente às viúvas desamparadas da igreja. Barnabé não era um homem bom porque dizia ser bom e porque falava que ele era bom, a vontade dele era diferenciada. Ele tinha compaixão pelas pessoas. Barnabé, irmão, certamente quando chegou onde ele ouvia, ele teve no coração a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo teve, ao ver uma multidão sedenta por ele. Um dos trechos legal que Jesus estava indo descansar, e aí ele pegou um barco para ir descansar, só que o povo a pé chegou antes dele, né? Porque a notícia corria para onde Jesus ia, né? E diz o texto, em Marcos 6,34, que quando Jesus saiu do barco, Jesus estava indo descansar. Mas quando ele saiu do barco e ele viu a multidão, revela o texto que Jesus olhou para eles e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm um pastor, e começou a ensinar a eles muitas coisas. Irmãos, Barnabé olhou para o povo de Antioquia com compaixão. Jesus olhou para pessoas com compaixão. Qual é o nosso olhar? O olhar que nós temos para com o Senhor. Irmãos, tem muita coisa às vezes na vida que a gente se engana. Quer ver, por exemplo? Quem na igreja quer... A gente às vezes gostaria que a igreja tivesse menos pessoas estressadinhas. Presbítero meio barulhudo, né? Presbítero chato toda a vida, né? Aquele reclama de tudo. Tem gente que se deixar a igreja só de light. Tem pessoa que a gente olha com serzinho insuportável. Mas aí aquela tem serzinho insuportável, o que os outros precisam, ele ajuda. Fala pelos cotovelos, mas ajuda. Quando um pede, ele dá, reclama, mas dá. Quando alguém precisa da mão, ele reclama que ninguém veio ajudar ele a estender a mão. Mas ele vai lá, estende a mão. Tem que estender sozinho mesmo, ninguém quer fazer nada. E nervosinho as coisas. Reclamando, mas faz. E tem aquele que é o sonho de todo pastor. Pessoa boazinha. Cara, que gente boa. Dá vontade de abraçar e dar um beijo. Apertar o gestão. Que coisinha fofa. A pessoa diz, me estende o braço, não posso. Com delicadeza. Me dá uma ajuda. Pós luz. Vamos lá comigo? Não dá. Tem pessoa boazinha que não faz mal ao uma formiga. Mas não faz bem nem a um. Sei lá, pensa no ser bem pequenininho lá na família. Me faltou a mente aqui agora. Não faz mal a ninguém, mas também não faz bem a ninguém. E se enche um monte desse na igreja, a igreja falha, por quê? Porque ninguém vai fazer nada. Todo mundo bonzinho, todo mundo legalzinho, ninguém fala mal de ninguém, ninguém estressa ninguém, ninguém tira a paciência de ninguém, a coisa está zen.
precisam ser controlados pelo Espírito. Barnabé era um homem bom que fazia o bem. E tem aqueles que fazem o bem para a promoção pessoal. Barnabé era bom que fazia o bem. O fruto do Espírito, nós refletimos muito aqui há alguns anos atrás, diz que o fruto do Espírito, logo conquistando eles, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. E refletindo aqui na igreja sobre a benignidade e a bondade, se alguém lembra na época, né, vai lembrar que eu falei que não tem muita diferença entre essas duas palavras, elas são sinônimos. Por exemplo, há textos onde está escrito lá, com benignidade do fruto do Espírito, que quando essa mesma palavra aparece em outros contextos da Bíblia, é traduzido por bondade, porque sinônimo, é a mesma coisa. Então o fruto do Espírito está dizendo o seguinte: aquele que tem o Espírito, ele é bom duas vezes, ele é benigno e ele é bom. Então não tem como, irmãos, o cristão não ser uma pessoa boa. Alguém vai dizer assim: ah não, mas ele é o eleito de Deus, Deus predestinou ele para a salvação. Salvação de quê? O cara continua escravizado na vida ruim. A salvação, a eleição de Deus é para viver o amor, não somente para morar no paraíso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu de antemão para andarmos nas boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Muita gente está se perdendo achando que eu não sou eleito de Deus. A igreja presbiteriana ensina que Deus predestina o ser humano que é incapaz de se salvar para a salvação. Então eu sou predestinado. Predestinado a quê? E muita gente acha que simplesmente é predestinado para habitar o céu, mas não. Deus predestinou a gente para ser santo. Deus não escolheu a gente somente para morar no paraíso. Deus escolheu a gente para ser santo aqui na terra. Os escolhidos de Deus evidenciam a salvação aqui na terra. Deus não liberta a gente do pecado somente na eternidade. Ele já nos liberta do pecado aqui na terra. E a santificação é um processo onde cada vez mais o pecado vai sendo eliminado da nossa vida. E as virtudes de Deus passam a ser a característica do nosso ser. Por que Barnabé era um homem motivado? Por que Barnabé queria a salvação de Antioquia? Porque ele era bom. Não dava ao cristão no exercício. Ele era um homem bom. Diz o texto também que ele era cheio do Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus disse: uma promessa já se cumpriu no dia de Pentecostes. Jesus fez uma promessa. Ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ele diz que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo fosse derramado sobre nós, né? E aí eu lembro que muitos crentes, a Marisa às vezes, hoje parou um pouco mais desse negócio, mas antigamente a gente pedia, eu e a Beth pedia: Marisa, faz isso. Eu não consegue. Marisa, faz, eu não consegue. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos deu o quê? Poder. E aí tem um cristão, né? Que isso sou eu? Sou nada. Só sou um simples servo, não sei fazer essas coisas. Não sou capaz disso. Não sou como o pastor Márcio. Ele vai na frente e fica falando. Deus deu tanta coisa para ele casou com a Beth. Eu tenho esse negócio todo, eu sou miserável, pobre, cego,
cego, nu, aleijado, cego. E a pessoa vai, para poder fugir da raiva, ela vai se rebaixando na sua capacidade, naquilo que Deus deu, para que ele sinta tranquilo consigo mesmo, se eu não faço porque não é que Deus me chamou. Deus não me capacitou para aquilo. Deus não me chamou para aquilo outro. E vai se rebaixando. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá poder. Esse poder que o Espírito dá não é o poder do cara que manda. Você vai ali agora, você vai não sei o que, porque eu sou o presidente, você vai para aquele outro local e você fica aqui. Não. O poder aqui é o dinamismo. A palavra poder é a mesma que deu origem na nossa língua, a palavra dinamismo. Quer dizer, é o poder do indivíduo que tem agilidade. Ele é dinâmico. Ele não é estagnado. Ele não é um ser conformado. Ele não é um ser que simplesmente cai na rotina. Mas ele é dinâmico. Ele não é o poder daquele seguinte, que o Espírito deu poder ao cara para o cara mandar fazer. Não, é o poder para fazer. É o poder para executar. Não é o poder para mandar os outros, mas é o poder para o indivíduo e cumprir aquilo que é o plano de Deus na vida dele. E a Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que ele vibrava. Você já viu alguém vibrar parado? Vocês não sabem não, mas eu acabei de vibrar agora porque o filme desse vai ser campeão brasileiro. Você não sabe, você está vibrando. Vocês acreditam que eu vibrei? Não. Vocês sabiam que eu vibrei? Porque o indivíduo que está vibrando com as coisas de Deus, ele é dinâmico. Quem vibra com algo é dinâmico. O Espírito Santo tira a gente do comodismo, da leveza. Vou citar aqui as palavras de Tiago Spurgeon, um grande pregador batista da Inglaterra, da antiguidade. Um homem pregava tanto que ele ficou conhecido como o príncipe dos púlpitos. E eu tenho até medo de falar o que Tiago Spurgeon falou, porque eu não sou ele, né? Então, o que ele falou aqui pode, de repente, ter uma surpresa grande no domingo que vem. Né? Mas eu vou ler o que ele falou. Ele, numa dos sermões dele sobre os milagres do Senhor Jesus, ele falou assim para a sua igreja: o Senhor sabe quanto que eu temo a influência da rotina sobre mim mesmo. E eu receio que lidar com a alma de vocês venha a ser uma mera formalidade comigo. E oro a Deus para que Ele livre vocês e a mim da influência mortífera da rotina religiosa. Essa é a palavra, influência mortífera da rotina religiosa. Seria melhor para alguns de vocês mudar de local de culto a dormir no local antigo. Spurgeon estava assim com alguns milhões deles. Se você está aqui, não cresceu nada dele. Se você cair na rotina, e isso é mortal, eu digo uma coisa para vocês: é melhor vocês procurar outro local do mundo do que ficar dormindo aqui. Por isso que eu falei que eu tinha medo de falar esse negócio. Escutem outro pregador. Se vocês já me escutam há muito tempo sem receber nenhuma bênção, quer dizer, se você já me escuta há muito tempo e não recebe uma bênção, vai escutar outro. Em vez de ficar ocupando os bancos da igreja e pregar e perecer na pregação da palavra, levados a dormir
Deus, ele diz o seguinte assim: a questão, no entanto, é a seguinte: é realmente triste que homens com um relacionamento tão estreito com o cristianismo, que sabem tanto a respeito de Cristo, rejeitem a si mesmo ao Redentor. Como que o ser humano consegue saber tanto do cristianismo, saber tanto de Cristo, e cair na influência da rotina religiosa, quer dizer, mesmo assim acabar rejeitando o Salvador? Ele não está preocupado com o crescer da igreja dele, ele está preocupado se os irmãos, você precisa crescer. E irmãos, eu quero falar a mesma coisa que o Spurgeon falou. Eu sei que eu não tenho o tamanho da igreja que o Spurgeon tinha. Eram mais de 12 mil, isso na antiguidade. Mas, irmãos, vocês não podem continuar sem crescer. O Brasil cresceu sendo cristão com um grande número de católicos não praticantes. E à medida que as igrejas evangélicas estão crescendo, o IBGE detectou que hoje existe uma nova realidade que se chama dos evangélicos, seres evangélicos. Hoje existe o evangélico sem igreja. O cara fala que é evangélico, mas não tem compromisso com igreja nenhuma. Hoje tem os evangélicos nominais. São arrolados numa igreja, mas não a frequentam. Isso é mortal. Deus chamou a gente para ser como Barnabé, ele era cheio de Espírito. Fala para os irmãos, ser cheio. Meu irmão, o Espírito é melhor do que qualquer coisa que você experimenta nessa vida. Então, beba, se enche até se fartar e transbordar. Porque quando a gente transborda no Espírito, molha a mão, molhou até a vida, porque foi para fora. Você ser cheio, tem trabalho com o zelador agora, mas se pelo menos nessa ilustração serviu, eu tenho que ser cheio para transbordar para fora da rua, isso eu estou dizendo. Até minha página da Bíblia agora vai ficar meio honrada. E não cair na rotina. O poder do Espírito é dinâmico. Ser cheio do Espírito não é simplesmente o seguinte: a partir de agora eu vou ter uma forma de adorar a Deus, eu estava de adoradores, então o adorador cheio do Espírito é aquele que adora de uma forma diferente, de uma forma extravagante. Mas quando Paulo fala sobre ser cheio do Espírito, sabe o que ele está dizendo? Ele vai prosseguir o texto dizendo que a gente não deve se embriagar com vinho que causa dissolução, contenda, mas a gente deve se encher do Espírito Santo. Quais são as características de quem é cheio do Espírito? Paulo diz: a mulher é submissa ao seu marido. Concordaram comigo, irmãs? O único jeito de uma mulher ser submissa ao marido é com o Espírito Santo. Sem o Espírito esse negócio não acontece. Sem Espírito isso não dá, irmão. Não dá. Estou certo, mulheres? E a Bíblia diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, ao governo do seu marido. Paulo fala sobre isso depois de falar de se encher do Espírito, porque sem o Espírito a mulher não vai conseguir isso. Depois de falar para a gente se encher do Espírito, Paulo fala que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus cuidou dos discípulos, Jesus multiplicou a comida dos discípulos, Jesus foi para a cruz por causa dos seus discípulos, Jesus foi pregado na cruz por causa dos seus discípulos, ele recebeu coroa de espinhos por causa dos seus discípulos, chibatadas por causa dos seus discípulos, morreu por causa dos seus discípulos. E aí, homens, tem que ser cheio de Espírito, tem? Para você
E aí, irmão, sabe que a gente chega no final? A mulher se sujeita ao marido, quer dizer, a mulher deve servir ao seu marido. E o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E Cristo diz que ele não veio para ser servido, mas veio para... Mulher, fala, eu estou meio surdo. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. No final, ser cheio do Espírito provou que o casamento é um servindo ao outro. Ser cheio do Espírito diz que os pais não vão provocar os seus filhos a ira. E os filhos não vão ser disciplinados com seus pais. Isso é ser cheio do Espírito. Diz que o Senhor, o patrão, o chefe, não vai amedrontar os seus subordinados. Quer dizer, irmãos, quem é chefe aqui não é cristão você tratar o seu funcionário sempre ameaçando ele, para o cara desempenhar o serviço por causa do medo. Quem é cheio do Espírito não faz isso. E diz que o servo, ele faz o quê? Obedece ao seu senhor. O funcionário obedece ao seu patrão. O subordinado obedece ao seu chefe. Isso é ser cheio do Espírito. Isso são os principais coisas que Paulo fala sobre ser cheio do Espírito. E isso é ser um adorador além das fronteiras, fora, servindo aos outros. E a gente acha, às vezes, ser cheio do Espírito significa simplesmente agora eu vou adorar de forma diferente. Eu vou cantar de forma diferente, né? É igual alguns falam, agora eu vou chupar cana na hora do culto. Porque isso é ser cheio do Espírito de Deus. Aleluia! Eu posso falar isso porque quem está aqui é a pessoa que gosta, né, de uma liberdade. Então, né? E mesmo assim, irmãos, não é isso que é ser cheio do Espírito. O dinamismo, o amor, a entrega, o prazer, a paixão de Barnabé pelo povo de Antioquia, em ver a graça de Deus, em exortá-los, em animá-los. E diz que ele era um homem de fé. Outra coisa aprendendo sobre a palavra fé. A palavra fé e fidelidade é a mesma coisa. Tanto no hebraico, no Antigo Testamento, quanto no grego, no Novo Testamento, não acontece como no nosso português. Existe uma palavra para fé e outra para fidelidade. Fé e fidelidade é a mesma coisa. Por isso que Abacuque disse: o justo viverá por sua fidelidade. E quando a gente lê no Novo Testamento, Paulo citando, ele diz: o justo viverá por sua fé, mas poderia ser traduzido por sua fidelidade. Não há como uma pessoa dizer que tem fé em Deus, mas não busca viver uma vida fiel a Ele. Não há como separar essas coisas. Fé e fidelidade caminham juntos. É uma firme confiança, é perseverar naquilo que crê. Diz Barnabé, um homem de fé. Irmãos, eu não consigo imaginar Barnabé e não pensar que esse homem tinha brilho nos olhos quando falava. Eu não consigo imaginar ele falando sem empolgação, sem vibração, sem parecer nos olhos. Irmãos, vocês já perceberam a descrição da Bíblia Sagrada de quando Estevão foi apedrejado? Depois de Estevão pregar para aqueles homens que viram a morte dele, qual foi a descrição que as pessoas tiveram a ver Estevão? Diz a Bíblia Sagrada que as pessoas olharam para ele e viram o rosto dele como se fosse de um anjo. Um homem cujos os olhos brilhavam. É igual você ver um cara apaixonado pela mulher dele. Se a mulher é apaixonada pelo divino, o olho brilha. Às vezes tira, mas normalmente brilha. Apaixonado. O
Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. Irmãos, estamos encerrando. E falando de fé, eu gostaria de citar um trecho que já citei na igreja, de um pastor escocês chamado Robert Murray McCheyne. Robert McCheyne faleceu com 29 anos de idade. Até uma coisa para... A primeira vez que eu ouvi esse texto de Robert McCheyne, eu tinha 29 anos. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida. Será que isso é um sinal? Então já se passaram 4 anos, então, né? A minha não foi com 29, não. Mas Robert McCheyne, um dos maiores pregadores da história, também morreu com 29 anos de idade. E a última pregação dele foi num sábado, Isaías capítulo 60, versículo 1, que diz o seguinte: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Dispõe-te e resplandece. E ele pregou sobre esse texto. Após a morte de McCheyne, naquela semana, foi encontrada uma carta no seu quarto. E talvez ele nem tenha lido essa carta, porque é o que alguns indicam, a carta estava lacrada. E a carta dizia o seguinte: foi um homem que esteve no culto, na última pregação de Robert McCheyne. E ele disse o seguinte: eu ouvi a sua pregação no último sábado à noite, e o seu sermão me trouxe a Cristo. Mas não foi nada do que você disse, é o que você era enquanto pregava. Porque eu vi em você uma beleza de santidade que eu jamais havia visto. Você estava falando da glória de Deus que estava em Jesus. E eu vi a glória de Jesus sobre você. E é isso que me trouxe a Jesus. Aquele homem está dizendo o seguinte: o que me trouxe a Jesus foi simplesmente um homem que falou de Jesus. De fato, cria em Jesus. Que de fato vivia a santidade de Jesus. Que vivia para a glória de Deus como finalidade principal e ter prazer nele. Como não ter prazer naquele que foi crucificado por nós? Como não ter prazer naquele que abriu mão da sua glória, sendo Deus, para se sujeitar à morte nas mãos da sua própria criatura, humilhado, nu, sangue escorrendo? E como não ter prazer nele? Como não ter prazer naquele que se dispõe a amar tanto? Como que a gente pode não ter prazer, brilhar os olhos, ter paixão e falar, vibrar sobre tantas coisas e não conseguir vibrar com Jesus? Meu irmão, se você não vibra com Jesus, pelo amor de Deus, olha o Senhor, clame pela presença dele na sua vida, porque para quem foi chamado por Cristo, isso não é normal, irmãos. Não é normal ouvir falar de Jesus e não ter paixão, amor por ele, não vibrar com ele. Irmãos, eu tive isso no coração como pastor. Eu cheguei em casa, se ajoelhei na beirada da sua cama e clame a Deus pela presença dele, para Deus colocar fogo no seu coração, queimar, acabar com o gelo da indiferença, da frieza no relacionamento com o Senhor.
Isso não é normal, irmãos, ninguém contra Cristo. Não é normal quem vê a glória de Deus. Irmãos, uma vez eu aprendi um pastor que o caráter e as virtudes de Deus, elas são muito mais importantes do que todos os dons, talentos, vocações, habilidades e competências que uma pessoa possa ter para desempenhar um serviço. Se a pessoa tem dom, talento, ela é habilidosa, ela é vocacionada, ela é competente para desempenhar uma coisa, mas ela não é uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem que trazer o Senhor Jesus, uma pessoa de caráter. Toda essa capacidade vai para o lixo. Elas são essenciais, a nossa habilidade, nossos talentos, os nossos dons, mas não tão essencial quanto o amor que nós temos ao nosso Salvador. Isso faz um homem mais simples se tornar um grande profeta. Nós precisamos, irmãos, como diz a palavra. A Bíblia diz que Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus, ele viu as conversões, ele viu Jesus salvando gente, libertando gente. Ele se alegrou e continuou motivando aquele povo a permanecer no Senhor, exortando eles. E ele fez isso, a Bíblia diz, somente porque ele era um homem bom, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque ele era fervoroso. E a Bíblia diz que muita gente se uniu ao Senhor. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre o homem. Barnabé não é diferente de vocês, irmãos. A glória de Deus que brilhava sobre Barnabé pode brilhar sobre vocês. As palavras de amor ao Senhor Jesus Cristo que saíram da boca de Barnabé pode sair dos lábios de vocês. Busque Deus. Vamos fazer esse voto junto, porque eu também estou precisando muito. Nessa noite, vamos transformar essa noite da nossa casa em uma noite comum. Se ajoelhe na sua casa e clame pela presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E fale com o Senhor. Quantas coisas a gente fala com Deus, dizendo: Senhor, por que eu não ganho isso? Por que eu não recebo aquilo? Diga: Senhor, eu quero continuar vivendo sem ver a tua glória. Eu não quero continuar prosseguindo sem saber quem é o Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, para desenvolver na sua vida os caráteres. Vamos pedir para Deus desenvolver em nossas vidas. Ensinar a gente a sermos bons. Pedir que Ele derrame mais o Espírito sobre nós. Por fazer a oração que os discípulos fizeram no passado: Senhor, aumenta a nossa fé. Colocar de pé, igreja. Pai Espírito Santo, nessa hora eu gostaria de convidar. Se alguém deseja vir aqui à frente para receber oração, seja qual for a área da sua vida, se por alguma coisa que você é também isso, pegando direção embora, vem aqui à frente. Vou colocar diante de Deus a sua vida. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua busca, a sua necessidade. Deus sabe o quanto nós queremos conhecer e o quanto nós não nos importamos com isso. Oremos ao nosso Senhor. Pai Santo e maravilhoso, ouvimos, Senhor, a tua palavra. Senhor, temos a certeza que o Senhor fez em Antioquia,
onde muita gente se converteu ao Senhor, o Senhor também está fazendo e fará ainda mais nessa cidade que nós vivemos. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor faça de nós uma geração de homens e mulheres à semelhança do Teu servo Barnabé. Homens vibrantes, apaixonados, amorosos, dinâmicos, poderosos na Tua obra, Senhor. Aviva-nos, ó Pai. Faz brilhar a glória do Senhor Jesus em nós. Oh, Pai Santo, faz do Senhor Jesus o maior amor da nossa vida, Pai. Queremos conhecer o melhor conselho. Oh, Pai Santo, se revela a nós. Se revela, Senhor, a nós, a Tua igreja, Pai. Faz a luz do Senhor Jesus Cristo resplandecer ainda mais sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre nós, Teus filhos, Pai. O Senhor é o nosso Pai, é o único que nós podemos recorrer. Tira do nosso coração a indiferença. Nos chama, Pai, para uma vida de santidade.